Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se aqui nas estruturas da Rede Bandeirantes de Comunicação. Você sabe, o programa Inspire-se, ele tem o propósito de te ajudar a alcançar os seus objetivos. Então a gente sempre fala aqui informações que informam e também transformam. Então a gente sempre procura trazer temas aqui para você poder alcançar, te ajudar a alcançar os seus objetivos. Hoje nós iremos falar sobre o tema como empreender com propósito de verdade. Nós trouxemos aqui o casal Taylor e Patrícia Mardenga. São empresários, vão falar pra gente sobre isso. Eles saíram de uma dívida de 100 mil e faturaram 6 milhões. Vão contar detalhes sobre esse assunto, muito legal. Eu recomendo que você fique ligado do começo ao fim, porque vale cada minuto. E para ajudar a apresentar esse podcast, ele aqui, empresário e também host do podcast Tá em Alta, Celso Tenari. Que prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pelo convite. E né, a gente já conversou com o Taylor e com a Patrícia, mas sempre é um prazer, sempre é uma nova descoberta. Obrigado, vamos bater um papo. Vamos falar sobre esse assunto aí. A ideia, como é que é? De 100 mil reais a 6 milhões em um ano. Verdade, gente, isso não é brincadeira, não. Verdade, cara. Saiu de uma dívida de 100 mil para um faturamento de 6 milhões. Cara. Isso. Pois é. Vamos descobrir como é que isso aconteceu. Vamos descobrir, não é? E eu gostaria de informar vocês que esse podcast, ele tem um apoio da Unilife, que é uma das maiores empresas de suplementos naturais do Brasil. Então, se você pensa em saúde e estilo de vida, pensa Unilife, acessa lá e veja o cardápio de opções para você melhorar a sua qualidade de vida. www.unilifevitamines.com.br. Muito bem, direto ao ponto, conversa franca, que nem você disse, né, Celso Tenari? Estamos aqui nos estúdios da Rede Bandeirantes de Comunicação, eles que são empresários, têm uma história incrível, né? Estamos aqui com a Patrícia Mardenga e também Taylor Mardenga, que são empresários e vão contar pra gente um pouco, vai nos ajudar aí com esse assunto. Empresário raiz, né, gente? Exatamente. Raiz. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado, Altair. Obrigado. É um prazer, Celso, estar aqui novamente com vocês. E é a primeira vez aqui na Band. Olha que legal. Nós sempre passávamos aqui na frente, mas ficamos encantados com toda essa estrutura. E assim, sabe uma coisa que eu fiquei impressionado e me inspirou? A maneira como as pessoas nos atenderam bem aqui, cara. Me senti muito bem, muita vontade, muito humanizado o atendimento aqui, não é, Patrícia? Com certeza. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom estar com vocês e também aqui conhecendo a Band. Ficamos encantados com o atendimento. Vocês estão de parabéns. Sabe que a Patrícia um dia falou no primeiro podcast, isso me marcou. Lembro que foi um dos nossos primeiros podcasts ali com o Tá em Alta, com o Spirits. E você falando do trato das pessoas aqui na Band, me veio a memória sobre fazer a lição de casa quando você vai atender alguém. E foi justamente esse termo que você usou, né? Fazer a lição de casa, chamar as pessoas pelo nome, né? Daquele dia eu guardei aquilo muito forte na mente e a gente vê como é diferente o trato de alguém que vem e te atende, que fez a lição de casa, viu quem viria, conversa pelo nome, né? E já trazendo aqui um pouco de como foi a nossa primeira conversa, de como essas lições são valiosas, né? Como que é chegar num grande negócio e você não saber nem mesmo o produto que aquela pessoa está oferecendo, né? Ou nem saber o que você pode oferecer para aquela pessoa. É verdade, olha só, e a gente se impressiona. Esses dias mesmo a gente foi receber um grande fornecedor lá na nossa indústria e aconteceu justamente isso. A pessoa entrou, falou, gostamos do atendimento, mas a pessoa não sabia direito o nosso nome. Então eu olhei para isso e falei, olha só, até mesmo grandes marcas pecam no atendimento comercial justamente porque o nome é o som mais doce que você pode ouvir, né? O seu nome. Então isso é tarefinha de casa. Isso é sensacional, né? Já fica a dica. Primeira dica do podcast. Eu puxo esse gancho realmente, cara. Também sou testemunha aqui, galera. O pessoal trata a gente muito bem, né? Um pessoal que realmente, né,
faz por amor ali, por carinho ali. Inclusive você que tá falando, se falar da estrutura aqui da Band, etc. Da estrutura aqui geral, a gente vai fazer aí um sorteio qualquer dia pro pessoal que nos acompanha para estar conhecendo aqui. Pô, que legal. Né? Para estar conhecendo toda a estrutura aqui. Inclusive, o Júnior me corrija se eu estiver errado. Foi baseado aqui a arquitetura numa rede de televisão holandesa, né? Exatamente. Holandesa. Uau. Então, aqui Muito legal. considerado. E quem tá querendo um gostinho, a gente fez várias postagens hoje da estrutura desse lugar aqui, lá no Instagram do Spirits. Verdade. Né? Então já entra lá, né? Já segue a gente também, por favor. Né? E já aproveita lá pra ver como é que é os caminhos aqui, porque esse lugar é maravilhoso, é impressionante. E é gostoso estar num lugar assim, onde as pessoas fazem por amor. Vou mostrar a cena pra vocês agora. Aí, ó. Olha aí. Aí, pessoal. E essa câmera aqui, ó, tá dentro do podcast, dentro do estúdio que a gente tá agora, filmando ao vivo a passarela que a gente passa aqui pra chegar aqui no estúdio do podcast. A gente se sente em casa, né, olha? Se sente em casa. Acho que Natureza. essa é a palavra, né? Luz natural, tem... Uau. Sensacional. Muito bom, cara. Eu vou falar pra você, eu já tive em várias redes aí de comunicação, né, de Maringá, e particularmente sem causar ciúme nenhum. Olha o Altair causando polêmica já. Essa daqui é a mais bonita. Tá entrando em confusão. A mais bonita é a da Band, não tem como. Vou falar pra você, já passei por várias, conheci todos os estúdios aqui. Todos, eu não vou citar porque senão vai dar muito... Mas todos já está citado. Já está citado. Já Todos ficou entraram no ar. todos. Só não pode ser todos. Ixi, Não, de fato. cancelamento bem fácil, né, Altair? Mas olha, falar pra vocês, a história de vocês é incrível, assim, porque eu acredito que muita gente pode ser que esteja nesse estágio, sabe? Porque sair de uma dívida de 100 mil... Porque às vezes a pessoa tá com, sei lá, 7 mil no cartão de crédito. Sei lá, você tá assistindo aí, tá com 7 mil no cartão de crédito, não consegue nem dormir à noite. E vocês estavam com 100 mil. 100 mil, gente, em 2007. Olha aí. Era muita grana. Gente. Era muito. Não, mas- E não é que a gente foi displicente, né? Sim. É que, e eu tenho certeza, assim, que a maioria, as pessoas entram nesse ciclo justamente pensando que estão fazendo a coisa certa. Então, na época, o Taylor tinha saído de um segmento e estava em outro que era muito mais lucrativo. Porém, nem todas as coisas você controla. Então, a marca que ele estava representando naquele momento, ela foi atingida por uma avalanche de terra, de lama, porque foi uma situação climática. Então, todas as vendas dele foram para a lama e ele ficou sem receber aquele comissionamento, né? Ficou sem recurso para fazer frente ao investimento que ele tinha feito, mas ele já tinha feito investimento, né? Então ele foi usando os recursos para o quê? Para fazer a transição de segmento e para fazer frente a uma despesa inicial que você tem quando você vai começar algo novo, né? E olha que interessante, né? Isso foi uma transição, e não foi uma transição de carreira. Olha como é séria a questão quando você tem que escolher. Por isso que a gente está trabalhando muito forte com as nossas filhas. Assim, qual que é o seu sonho? O que você deseja trabalhar o resto da sua vida? O que te move? O que faz o seu coração aquecer? Sabe por quê? Porque eu só fui fazer a transição de produtos, né? Vendi um produto e comecei a vender outro e deu todo esse pricopó, né? Sim. Agora imagina se você for fazer uma transição de carreira. Tem que ser muito bem estruturada. Então o ideal assim é que se você for escolher, tente analisar para que você faça essa melhor escolha de uma maneira correta, uma maneira saudável, porque se você tiver que fazer uma transição, meu amigo, é tenso. Mas olha só, analisando agora, olhando para trás a história de vocês, exatamente nesse ponto, vocês não diriam que o fato de vocês estarem debaixo de uma dívida tão grande, de ter provavelmente bateu o desespero, várias emoções, vocês não acham que isso foi vital para esse crescimento, para essa visão? Aquela ideia de que a necessidade fez a física, a necessidade fez a pessoa realmente empreender para sobreviver. É que na verdade o que acontece? Às vezes a gente fala assim, uma dívida de 100 mil. Mas vamos analisar os detalhes, né? O detalhe, qual que era o detalhe? Estava nessa situação, 100 mil reais em dívida e não tinha como pagar para os bancos, né?
Nossa, Mas pro daí, banco ainda, pro meu banco, Deus. cara. Banco. E aí o que que acontece? Só que eu não sei se você que está assistindo ou que vai assistir ainda já teve essa dificuldade de chegar no caixa do mercado e ter que devolver toda a sua compra. Caraca. Porque o dinheiro não deu, porque o cartão não passou. Então a gente chegou nessa situação de chegar e ter que procurar moedas no assoalho do carro, que às vezes passava desapercebido, né, na viagem e tudo mais, para poder comprar um pé de alface. Então, quando a gente fala em 100 mil, a gente não consegue mensurar. Mas esses detalhes, eu acredito que fazem diferença. E aí a pessoa consegue entender. Pô, o cara não tem dinheiro para comprar um pé de alface. E nós chegamos nessa situação. Então, e eu acredito, Celso, que quando você chega numa situação, você tem duas opções. Ou você culpa o governo, ou você culpa outras pessoas, ou você traz para si a autorresponsabilidade. E é nesse ponto que eu acho que foi a virada de chave, que fez com que nós entendêssemos, tá, a situação está caótica, nós não temos como pagar, o que iremos fazer? O que pior pode acontecer? Né? Bom, naquele momento a gente não seria preso, né? Também não perderíamos a vida porque não estava devendo para, assim, né? Agiota, alguma coisa ponto, assim, é né? melhor dever pro Ninguém ia banco. matar a Sim, gente. né? Então, assim, o que pior? Pô, não vou conseguir pagar a dívida, né? E essa foi a realidade, né? Então, assim, não tenho crédito, não consigo ter cartão. O que eu tenho que fazer? Pô, cara, eu tenho que trabalhar. Então, é você entender a questão da responsabilidade que está e recai em você. E quando você chega nessa situação, aí você consegue ver outras possibilidades. E aí que está o grande segredo do negócio, né? Porque quando você coloca a culpa nos outros, você cai para o vitimismo. Uhum. E quando você cai para o vitimismo, você não consegue achar opções e soluções, saídas, não é? Eu identifico também que a maioria das pessoas, elas entram num ciclo emocional muito destrutivo e muito autodestrutivo. Porque daí a tendência é você pensar o quê? Gente, eu sou um lixo, eu sou um nada. Eu cheguei nesse estágio. Quem sou eu agora? Ninguém Sou vai me incapaz. respeitar porque eu não tenho dinheiro. Uhum. Ninguém vai me considerar. E aí você omite da família, você omite de amigos, porque você não quer se expor. E ao mesmo tempo você fica carregando aquilo. Então, uma coisa que eu sempre digo, algo que nos ajudou bastante, é o fato de, primeiro, a gente quis se apegar muito com Deus. Sim. Né? Com essa força superior. Uhum. Porque em nós a gente não tinha recursos internos para lidar com aquilo, né? Ainda mais com o nenenzinho. Você não quer... Você sonha Ainda ter um... tinha um nenenzinho, Tinha pra um quem, nenenzinho. pra quem perdeu essa parte da Né? história. E tinha um nenenzinho ali. E aí você fica, eu vou deixar passar necessidade? Como é que vai ser, né? Uhum. Então, o que acontece? Ao fazer esse movimento em direção a Deus, aí você começa a enxergar coisas que você não enxergava antes. E é assim que acontece. Quando você está na abundância, você não percebe os detalhes. Você não olha os detalhes, as pequenas coisas, aonde você está ali perdendo algo, onde você deixou algo passar, ou quando você magoou alguém. Por quê? Porque o seu ego está tão inflado que você não para e não tem essa percepção. Agora, quando você tá lá embaixo mesmo, onde você não tem como descer pro negativo mais, você começa a fazer essa reflexão. Você olha pra cima, né? Aí você Olha, começa a olhar único para lugar. cima. Uau. E ao olhar para cima, você também vai se interessar mais no que tá aqui, ó, na sua vertical. Uau. Então, é quando você olha para as outras pessoas, é quando você respeita mais aquilo que a outra pessoa realizou em detrimento do que você está fazendo. E é quando você para ouvir. Porque sim, Deus usa pessoas no seu caminho para te levar até onde você não iria sozinho. Então, quando a gente olha para trás, a gente percebe, cara, e se a gente não tivesse ido naquele culto de quarta-feira, falado com aquela pessoa que deu esse insight, que deu aquela empurrada para que ele estivesse na hora certa, no momento certo, falando com a pessoa certa. Eu tenho uma palestra que eu falo muito sobre isso, né? Às vezes, e assim, nada contra, né? Mas o que a gente vem percebendo é que a sociedade está dando muita atenção para os nossos bichinhos de estimação. E eu tenho o meu, né? O Chico tá lá, a coisa mais fofa do mundo, né? É um Schnauzer, né? Maravilhoso. Eu amo ele. Mas a gente muitas vezes dá mais atenção para um bichinho de estimação do que para pessoas. E eu já ouvi, e tem nas redes sociais que eu gosto mais de bicho do que de gente. Só que tem um versículo de Salomão que diz assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. E você
vai abençoar e ser abençoado não pelo seu animal de estimação, né? Porque o que ele pode dar é carinho e amor, tá tudo certo, isso é muito bom, né? Faz parte do processo. Mas o homem, a pessoa que está do seu lado, ela pode fazer com que você dê um salto de crescimento, que foi o que aconteceu com a gente, não é? Se eu não tivesse realmente colocado, como a Paty colocou, ido no culto de quarta-feira, ouvido a proposta do rapaz, eu sei que sua situação tá complicada, você não quer vender bichinho de pelúcia? Cara, eu poderia estar naquela situação de vitimismo, né? E assim, e essa oportunidade aconteceu porque eu me movimentei. Então, uma dica que eu dou quando você está estagnado, comece a se movimentar. Entende? E mesmo que você não saiba a direção, mesmo porque a maioria, quando a gente está nesse estado, a gente não sabe em que direção você vai. Só que isso pode realmente te paralisar. E aí você não fazer nada. Ao passo que, se você escolhe fazer qualquer movimento que seja, ainda que você erre no movimento que você fez, você já saiu de um ponto e foi para o outro. E talvez aquele erro vai te levar para o acerto. Ao passo que ficar parado não vai te levar para nada. Total. Então, o que a gente sempre até fala nos nossos treinamentos e palestras, quando a gente dá, é assim, olha, a pior coisa que você pode fazer é não fazer nada. Uau. Então, se você não sabe o que fazer, faça algo. Porque por mais que você erre escolhendo algo, ainda assim você fez, você realizou. E hoje, se a gente olha para trás, muitas coisas que a gente fez no passado, a gente não tinha noção do que a gente estava fazendo. Nenhuma noção. A gente fez cursos, a gente foi em alguns lugares, a gente conheceu algumas estruturas de negócio, a gente foi funcionário também de outras empresas. E hoje, quando eu consigo fazer esse movimento de olhar no retrovisor, aí o que acontece? Poxa, agora eu sei porque aconteceu aquilo. Se encaixa. Faz sentido. Foi aquela experiência tão pontual que me fez hoje tomar essa decisão acertada. Porque se eu não tivesse tomado contato com aquilo, eu não saberia que não era daquele jeito e que era desse jeito. O nosso amigo ali, ó, Júnior ali. Opa! Eu queria fazer um comentário, até queria pedir a permissão de vocês pra gente entrar num aspecto mais pessoal de vocês. Claro. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário sobre esse assunto, porque também, na primeira vez que a gente fez o nosso podcast, vocês falaram sobre a leitura do livro de Provérbios, que vocês passaram um tempo lendo isso. E também foi algo que, a gente estava falando do podcast, só para contextualizar, o quanto a gente não imagina o impacto que, às vezes, algo que a gente fala tem na vida das pessoas. E até mesmo o Altair comentando aqui que ele é o principal interessado e o maior impactado dos podcasts que ele apresenta. Porque tá lidando diretamente. Opa, eu quero ler. Os ensinamentos batem diretamente em nós, né? O Altair aqui, depois de um episódio, decidiu transformar a vida, o shape dele, e olha aí, né? Pra quem conheceu ele antes e depois, tá cara, zero, hein? tá zerado. Tá São zero. 10 anos de vida, ganhou aí tranquilamente. No mínimo, né? Eu lembro que depois daquela vez, eu falei, quer saber, eles leram Provérbios aí várias vezes, eu também vou ler. Fiquei meses lendo, né? E como são 30 capítulos, você faz um por dia ali, você, né? Dá super certo. E vocês comentaram aqui sobre esse aspecto da vida 2, antes do podcast, passando por uma crise financeira. E tem um corte rolando na internet que tá muito popular aí, de uma grande pessoa, que ele fala assim, que é impossível um casamento sobreviver a uma crise financeira. No aspecto de que as pessoas, o homem tem que ter algo para oferecer, o homem tem que ter algo para prover, senão a mulher não tem interesse nisso. Mas vocês colocaram algo na mesa aqui falando que quem não conhece não entende. Que talvez seja um aspecto Deus aí. Mas eu queria entender de vocês nesse momento como que foi passar por isso, como que isso afetou o relacionamento de vocês. Porque disso a gente nunca falou. É verdade. Verdade. Desse ponto inédito, aqui. hein? E eu nunca ouvi vocês falarem também, que eu acompanho vocês. Eu tinha uma filha pequena, vocês tinham uma criança, né? Um bebê. Era um bebê ainda? A Patrícia tinha ganho o bebê, né? A nossa neném, né? Ela estava com 6 meses, né, Patrícia? Aproximadamente 6 meses, né? E ela já tinha sido mandada embora, porque quando ela voltou do seguro, não é do seguro, do afastamento por maternidade, enquanto eu né? estava grávida e
Tá tudo certo. Nesse processo, eu estava fazendo uma pós-graduação. Uau. Uhum. Eu defendi a minha monografia, eu estava amamentando ela, então eu tive que sair algumas vezes para poder amamentar e tal, e terminei. Quando eu voltei, meu chefe achou que eu ia custar muito caro, porque eu tinha feito uma pós-graduação, eu ia pedir aumento, e agora com o neném e tal. Então, nesse ponto eu vou fazer um parênteses. Como a mentalidade de um dono de negócio pode afetar não só o plano presente, mas o futuro. Naquele momento que ele me dispensou, ele precisava de alguém que tivesse a expertise que eu tinha adquirido. Você tinha se especializado na Tanto área de necessidade. Tanto é que logo depois ele teve que fechar o negócio e tal. Enfim. Mas, enfim, o que a gente aprende e vê, a gente não desaprende e não desvê. Então eu já tinha assimilado aquele aprendizado, né? E sem dúvida isso me ajudou muito a lidar com a gestão de todos esses conflitos aí. Com essa gestão de crise, né? Porque para analisar, a gente entrou numa situação dessa e eu entrei em crise existencial, né? A ponto de entrar em depressão, pensar em suicídio, né? Isso passou. Porque quando eu falei, mas não, você tem uma fase que você vai passar, que você vai sofrer, é como se fosse um luto, entende? E isso fez com que... E isso é muito louco, né? Diante de toda essa situação, diante de tudo isso, né, a sensibilidade da Patrícia. Uau. E essa sensibilidade fez com que, poxa, meu esposo está nessa situação, eu vou fazer o quê? E muitas vezes o que acontece? Quando um cônjuge está assim, você tem duas possibilidades. Ou você chuta o pé, mete o pé na lata, né? Como dizia o Negão Sorriso, né? Ou você chega e dá o apoio. Abraça a causa. Abraça, entende. E isso a Patrícia fez de uma maneira assim, que foi algo que me toca até hoje, né? E eu acredito que o fato de nós termos dado tão certo, primeiro, que ela é minha melhor amiga, né? Da adolescência, né? Ela traiu a amizade. Ela traiu a amizade, né? Então, enfim, né? Mas assim... A gente tem que entender isso também. E olha que legal, cara. Às vezes, isso é para os jovens, né? Às vezes os jovens e os homens em especial falam, não, eu quero uma mulher bonita, eu quero isso. E esquece de entender que, mais do que beleza, a inteligência e a cumplicidade é que faz a diferença. Porque quando você chegar numa situação complicada, se não tiver esses dois fatores... Cara, tá tudo lascado. Não, eu vou falar pra você. Então, o que acontece? É muito importante você saber quem você escolhe para poder começar essa jornada e continuar essa jornada. Porque dificuldades nós passamos várias vezes, em vários momentos, né? Mas o que fez é essa cumplicidade que nós tínhamos e que a gente foi trabalhando. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente tem que entender, e eu aprendi isso desde cedo, que nem sempre você tem que ser a pessoa que está em ascensão, que está num relacionamento. Mas você tem que aprender que você tem que se doar, né? E ajudar. E quando você entende isso, que para que eu tenha e seja amado por ela, eu tenho que amar primeiro. Porque a Bíblia diz, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. E num relacionamento é isso, né? Você tem que amar a pessoa que está do seu lado como você se ama. E quando você faz isso, cara, aí não tem como dar errado. Legal, cara. Muito legal isso, cara. E eu uma das coisas assim que eu tenho percebido, né? Percebo assim que no processo de relacionamento. Qual relacionamento? Não, aprendendo. Dos outros, né? Aprendendo com os outros. Ainda. Ainda no momento. Está em oração. Mas quando nos momentos mais difíceis você tá com a pessoa e não existe nenhum abandono ali nesse sentido, é o que às vezes define, no caso, vamos por pro lado do cara, do homem, né? Por exemplo, vamos colocar dentro de um contexto de namoro, né? Quando passa pelos momentos mais difíceis ali, a pessoa tá do lado, que daí o cara decide, de fato, às vezes casar, vamos dizer assim. Porque ele fala, poxa, se tava do meu lado nesse momento, então
compensa, né? Casar e tudo mais. É, É uma gente- dica aí pras mulheres. Isso é sobre caráter, né? É verdade. Exatamente. sobre A gente foi num casamento e os votos do noivo, uma parte me chamou muita atenção. O Tair, inclusive, estava nesse casamento. Ele falou assim que no momento Me emocionei, que... nunca me emocionei. Pois é, eu também chorei. Abraço pros noivos, sabem quem são. Ele falou, no momento que eu me senti mais fracassado, quem me fez acreditar em mim mesmo foi você, falando pra ela, né? Aí, pensando sobre isso, né? Como que a mulher sábia consegue, de fato, levantar... Edificar um lar. Edificar o lar. Exatamente. Né? E isso é uma mudança de jogo, né? Totalmente. Claro que a gente tem todo o contexto de Deus, e quanto mais perto de Deus estamos, mais perto um do outro estamos também. Mas ver que no momento que você até falou de sensações de suicídio, sensações de fracasso total, eu imagino como deve ser. Ter alguém ali só que fala, não é tudo isso não, calma, né? Vamos seguir em frente, vamos... Teve algum momento específico nessa jornada, nessa etapa que vocês se lembram de alguma história, algo pontual que aconteceu, que vocês conversaram, ou foram muitas eu vezes? diria para aqueles e aquelas que estão nos assistindo aqui, que sim, tem momentos que você queria ter uma faca aqui atrás, né? Você quer acabar, não é sobre sermos santos ou coisa assim, não, porque rola um sentimento assim, poxa, eu tô aqui, né, tô com esse neném aqui, às vezes sem saber o que fazer, e a coisa tá descambando, e às vezes ele não conseguia levantar do sofá, ele não conseguia. Então, eu pensava, e agora? Como é que vai ser, né? E sim, dava aquele temor, né? Você passa a ter um pouco de medo, ao mesmo tempo você entra em desespero interno, né? Algumas vezes, às vezes isso extravasa. Eu me lembro do incidente que tinha algumas pessoas em casa, e aí eu volto num ponto que o Taylor trouxe na mesa aqui, que é sobre pessoas que você encontra e te erguem. Okay. Mas eu também quero abrir um parênteses para pessoas que você encontra e te destroem. Porque essas você vai encontrar também. Pessoas que vão falar assim, cara, vocês não têm noção do que estão fazendo. Vocês estão loucos, vai arrumar um emprego, ou vai fazer isso é uma vergonha, você não ter isso ou não ter aquilo, sabe? E você vai encontrar esse tipo de pessoa, sabe? E eu lembro que tinha umas pessoas em casa, e eu não sei que comentário que a pessoa fez, e que rolou uma frase assim de é um zero à esquerda, coisa assim, sabe? E acho que ele ouviu, e ele não estava na conversa, ele ouviu, e eu lembro que ele estava no banho, e eu entrei no banho, e ele estava sentado chorando debaixo do chuveiro. Eu me lembrei dessa cena. E ali ele falou assim, eu ouvi e tal, e como eu me sinto, e eu sou isso mesmo e tal. E eu tive que levantar ele ali. Eu lembro que eu falei um monte de coisa que eu não lembro o que era, mas foram coisas que eu realmente estava sentindo. E o meu desejo ali era que realmente ele se levantasse. Eu vejo algumas esposas que às vezes desejam que o marido realmente se dane, sabe? Que vá mesmo, que fracasse, que... Se sinta humilhado, né? Que humilhe, que role realmente isso, sabe? É você lá e eu aqui, não deu certo, eu não quero estar com uma pessoa fracassada. Mas naquele momento eu só sabia dizer pra ele fazê-lo lembrar de quem ele era e de tudo que ele já tinha feito, né? Nossa. E eu tive essa escolha. Eu poderia ter falado, fica aí mesmo, porque é onde você merece estar, né? Mas eu decidi dizer, não, você não vai ficar aí. Esse não é você. Você vai ter chorar, viu? Cara, emocionante. E de fato isso fez toda a diferença. Porque eu entendi que, independente de como fosse a nossa situação, eu tinha alguém que estava ali do meu lado. E isso me deu força. E assim, às vezes você precisa de alguém do lado. É importantíssimo. De alguém que você confia, alguém que te ame. E uma oportunidade. Uma chance. Uma chance. Total. E às vezes as pessoas pensam que vai ser um milagre. E não. Às vezes a pessoa que está do seu lado é o milagre. E isso que é muito louco. Por quê? Porque quando o rapaz nos deu a oportunidade de trabalhar vendendo, eu falei, cara, essa é a chance que eu tenho.
porque eu tenho que honrar o que ela está fazendo por mim. Eu tenho que honrar e trazer o sustento para minha filha. E foi quando a gente foi para cima e daí começou um negócio que não existia. Total. Né? De você vender bichinho de pelúcia, que era feio pra caramba. Horrível, horrível. Aqueles do shopping. Não sei se vocês já viram. Terrível. Não, era mais feio. Conseguia ser mais Tipo feio. Chuck, né? Assim, né? Era um Chuck. Só que, olha só, eu não vendi um ursinho de pelúcia. Só que eu me levantei. Da prostração, quando você vê uma oportunidade, você tem que entender que você tem que agarrar ela com todas as mãos, as forças. Sem plano B, né? Sem plano B. Tem que queimar a ponte e ir pra cima. E isso fez com que eu tivesse a oportunidade, visitei. E assim, não foi, vai ser a primeira vez, o primeiro lugar eu vou vender. Não, cara. Eu fui num colégio, fui no outro. E no último colégio foi onde a professora me deu a oportunidade, me ouviu. E eu falei, trabalhar com o quê? Eu trabalho com soluções em marketing. Cara do céu, nem empresa eu tinha. Né? Uhum. E daí eu falei assim, olha, né, eu queria fazer sandálias havaianas personalizadas pro Dia das Mães. Eu falei, cara, eu vendi Havaianas 8 anos. Eu sei onde comprar. Uhum. Personalizado deve ser fácil. O restante a gente resolve, só preciso do contrato. Eu só sei que o primeiro pedido da Ipromove, né? Sim. Foi o quê? Foram 1.500 pares de sandália. Essa mulher colocou, foi a maior marqueteira nossa, né, Patrícia? Que ela avisou para todos os colégios do norte do estado do Paraná que tinha um menino que era cristão, que era honesto, que trabalhava com chinelo e que estava fazendo R$2 mais barato que o concorrente. Olha, podia ter colocado um, né? Um markup um pouco melhor, né? Mas enfim, né? A gente vai aprendendo, né? Porque eu nunca tinha empreendido, cara. Na verdade tinha. Mas depois isso é uma outra história, né? Mas o que acontece? De lá começou um negócio. Olha só, cara. E saímos, e de fato a gente estava com uma dívida de R$100 mil, não tínhamos dinheiro para fazer compra. Olha só que louco, a ponto de receber cesta básica da pastora dos nossos vizinhos. E como eu digo que pessoas fazem toda a diferença, um dia nós fomos almoçar lá em casa. Mesmo não tendo nada, né, Patrícia? Fizemos um almoço, chamamos os vizinhos, né? Daí eles foram... daí nós tínhamos que levar a nossa neném pro médico, pediatra. Ele falou assim, faz o seguinte, vão lá, que a gente vai terminando de lavar a louça, depois a gente fecha a casa pra vocês. Beleza, nossos vizinhos, né? E quando nós voltamos, cara, sabe o que eles tinham feito? Tinham lavado toda a louça, passado todas as roupinhas da nossa neném e tinham enchido todos os armários. Caramba. E a geladeira. Que impressionante, cara. Então, pessoas fazem a diferença na vida da gente. Quer ter sucesso? Aprenda a lidar com pessoas. Ame as pessoas. Eu amo gente. Eu sou apaixonado, sou especialista em pessoas. De fato. Muito legal. Entende? Porque eu entendi que eu posso abençoar, mas quando eu ajudo, eu também sou abençoado. E quando eu entendi isso, fez toda a diferença. Por quê? Porque eu atendi muito bem essa primeira cliente, que depois veio mais pedidos. E eu só sei que eu não podia colocar o carro mais na garagem, porque a casa, a nossa garagem, o nosso negócio começou na garagem, assim como, né, a Amazon, né, Apple, né, enfim, sim, né? Sim. E começou na garagem, cara. Tive que colocar o carro pra fora e colocar as caixas. Depois a gente perdeu o quarto. Depois aí perdemos nosso o quarto. Virou uma oficina lá de... Enfim, e aí foi tomando a casa. Chegou no momento que eu falei, Taylor, tem que sair daqui? Nossa. Tem que sair daqui. Porque já começou, né? Tinha alguns processos que às vezes saía uma fumaça, o cheiro forte. Eita. E tal. Aí eu falei, não, nós vamos ter que sair. E aí é um outro milagre, né? Outro capítulo. Mas olha que interessante. Quando eu comecei a me movimentar, logo na sequência ela conseguiu um emprego. E a empresa conseguiu se consolidar, por quê? Porque, tadinha, ela fazia dupla jornada. Né? Ela trabalhava no emprego lá e quando voltava para casa me ajudava a arrancar a correia de sandália. E às vezes a gente ia madrugada dentro, né? Dando uma maca para neném com um braço e me ajudando com o outro. Entende? Então, assim, e a gente uniu forças, por quê? Porque a gente sabia que não tinha outra saída. Total. Né? E chegamos num patamar de hoje, olha que louco hoje, né? Antes da reunião, do nosso podcast, nós estávamos numa reunião com o pessoal da PIEX, que faz a questão da exportação, internacionalização da empresa. Sim. A nossa empresa não vai se tornar uma empresa exportadora, porque ela já é. Mas nós estamos fazendo um processo de internacionalização da empresa. Nossa, que da hora.
Não é louco isso? Nossa. E tudo começou com boneco. Então, E gente, veio, né? nunca despreze a oportunidade que está passando, porque a oportunidade da sua vida, às vezes, vem disfarçada de trabalho duro. Às vezes você vai ter que trabalhar duro, é só isso. Para você entender que aquilo é a sua oportunidade. Então, às vezes, eu vejo muita gente desperdiçando tempo. Hoje, a distração, quando eu falo com jovens, eu sempre gosto de enfatizar isso, sabe? Quem está te empobrecendo em todos os aspectos da sua vida é a sua distração. Porque o tempo que você emprega nas redes sociais fazendo algo sem sentido é o tempo que você devia estar buscando conhecimento. Porque em todos esses momentos que o Taylor citou aqui, outros milhares que aconteceram, chegou num ponto em que o que foi crucial foi a tomada de decisão pautada num conhecimento anterior que a gente tinha adquirido. Então não acha que você vai mudar de nível simplesmente porque foi um golpe de sorte, ou porque você conheceu a pessoa certa, ou porque você está fazendo algo muito certo. Muitas vezes isso é fruto de pequenas decisões e escolhas que você vai fazendo Ao longo do caminho. Né? usando o conhecimento que você já tem, seus recursos internos. Agora, se você não emprega tempo em adquirir recurso interno, de onde você vai tirar o que você não tem? A gente teve algumas discussões sobre sorte aqui, em vários podcasts, né? E a conclusão é que a gente... conclusão pessoal, né? Eu entendo que muitas pessoas discordam. Eu entendo que a sorte existe de fato. E que ela é a minha otimização de oportunidades que eu me coloco na minha vida. E é justamente a frase aí, a dissertação que a Patrícia nos disse. Né? É muito fácil você olhar para alguém que acorda cedo, que estuda, que trabalha, que se dedica, que faz tudo o que é necessário ainda mais, né? Como a Patrícia fez, como você fez na época de vocês, e fazem até hoje, e olhar e falar que teve sorte. Né? De fato, a sorte chegou até vocês. Vocês se colocaram no lugar certo, abriram as portas certas, adquiriram o conhecimento que possivelmente julgam hoje que não é o que vocês usam de fato, que nem vocês não produzem bonecos, né? Não, nunca. Pois é, mas nunca vendemos um boneco. Foi a sorte. Talvez é o que vocês poderiam chamar de sorte hoje, né? Vocês estavam no lugar certo, buscando, não estavam em casa, né? Estavam no local certo, preparados para receber a tal da sorte. Aí que a gente chama. Eu digo que essa sorte, ela é bem engraçadinha, sabe? A sorte exige da gente, às vezes, 14, 16 horas de trabalho. Pois é. Né? Então, e é o tipo de sorte que ninguém quer hoje, né? As pessoas, eu vejo lá, a gente contrata a gente dispensa a pessoa, contrata, dispensa, né? E a gente percebe muitas pessoas ali em busca realmente da oportunidade, sabe? Que é aquela pessoa que entra, de repente ela se desenvolve, ela busca, ela pergunta, ela é interessada, ela fica mais no horário, ela tá disposta, se precisar ver, vou fazer uma live, preciso de ajuda. Que horas você? 20 horas? Não, eu vou estar aqui. E também você vê aquela pessoa, 6 horas tem que ir. Não vou poder, eu tenho compromisso. Faz sempre menos do que poderia fazer, sabe? Então eu olho para esses dois movimentos e eu percebo quem futuramente até vai ser um empreendedor, vai evoluir dali, e quem vai ficar sempre na mesmice, sempre batendo ponto e recebendo o salário. Às vezes até é o salário mínimo. Eu já tive pessoas que ficaram anos recebendo o salário mínimo. Porque só faziam... né? Aparentemente satisfeito. Né? Reclamam, mas porém, tipo assim, não vou fazer nada. Né? Aqui o mundo é opressor mesmo, o governo não coopera comigo. Fui contratado para isso, eu faço o que me mandam, né? Total. Se me mandaram, se não me mandaram, tudo bem. Cara, eu tava vendo uma entrevista da Oprah Winfrey, que ela é uma das maiores apresentadoras de talk show do mundo, né? Na verdade, segunda, né? A gente tá fazendo aqui. Segunda. Não, mas ela Fica entrevistou... o convite pra Oprah, caso ela queira dar um up na carreira dela, aparecer por aqui. Pra Ellen também. E ela entrevistou muita gente, assim, de sucesso, muita gente que alcançou os seus objetivos, etc. E ela falou que tem 2 características. Ela falou assim, que ela percebeu, uma das características, a pessoa sabia o que ela queria. Ela tava muito claro o que a pessoa queria. E a segunda foi o propósito, né? Então, essas 2 características fundamental. E vocês estão falando aí, eu estou identificando, vocês têm um propósito
e sabe onde vocês querem chegar, né? Então, Então isso... vocês sentem que vocês chegaram lá ou vocês ainda querem ir pra frente? Nunca sinto que cheguei. Não tem como ter sentimento, né? Não tem. Na verdade, a gente assim, nós nos colocamos como eternos aprendizes. Okay. E quando você se coloca assim, as oportunidades que aparecem são gigantescas. E isso é muito forte. Então, eu concordo muito com o que ela disse, porque isso pautou a nossa vida. A constância de propósito. Cara, tá difícil agora, mas eu tenho um propósito. Vou ter que trabalhar, virar a noite trabalhando. Teve uma vez, ao longo, né, no começo, que eu trabalhei, cara, 5 dias direto, sem dormir. Uau. Sem almoçar. Eu acho que eu perdi uns 5 quilos, né, Patrícia? Porque nós precisávamos entregar um pedido que era muito grande e era um dos pedidos maiores que nós tínhamos que fazer, que eram camisas polo, maravilhosa, cara. Top demais, mas muito difícil de fazer. E foram 5 dias. E depois peguei a Patrícia, as meninas, e fomos fazer a entrega. Porque eu não tinha logística, não tinha nada, eu tinha que entregar. Né? E nesse processo ainda, faltava finalizar 100 camisetas, que era tirar a linha, dobrar, colocar no saquinho. Que enquanto eu dirigia, a Patrícia foi conversando comigo. E ela foi no carro, no caminho até Foz, tirando linha. E dobrando e guardando no saquinho, para que quando nós chegássemos de manhã, nós entregássemos para os clientes. Caramba. Olha só, é muito louco, mas qual que era o nosso propósito? Não, nós temos que entregar um produto de qualidade, tem que ser um produto que inspire as pessoas e que façam com que elas despertem o desejo delas de vestir a camisa daquele projeto. Então, todo projeto que nós pegamos e que pegamos até hoje, nós temos muito isso em mente, né? Qual que é o propósito? O que eu tenho que fazer? Interessante é que todos os projetos que a gente já assumiu, todos os projetos que a gente promove, eles são voltados para a transformação de pessoas. Exato. Então, nosso propósito é transformação de pessoas, porque a gente foi transformado. E a gente precisa gerar isso, a gente precisa fazer isso chegar para mais pessoas. Então, quando você tem lá ao longe a sua meta, mesmo que pessoal, íntima, e você só olha para ela. Na hora da crise, você olha para ela. Então, no começo a gente devia 100 mil reais, né? Eu já devi muito mais que isso. Muito mais. Depois, esse ano, o nosso negócio está fazendo 15 anos. Dia 15, nosso negócio faz 15 anos. E eu digo, eu já devi muito mais que isso. Devo hoje. Mas qual que é a diferença? Você deve sabendo o que você está fazendo. Né? Você deve sabendo do seu valor e quais os movimentos que você está fazendo para chegar mais adiante. Porque, por incrível que pareça, gente, às vezes você tem que dever para crescer. E não estou incentivando aqui que você se endivide. É diferente. Mas quando você tem um plano bem definido, você tem um objetivo, você tem uma meta, e para alcançar isso, você sabe que você vai ter que investir 500 mil, 200 mil, 300 mil, você tem que ter a coragem de tomar a decisão. Cara, eu vou investir 300 mil, eu vou investir $500 mil, eu vou ficar com caixa zerado agora, mas daqui a pouquinho o meu caixa vai aumentar para X. É né? impressionante isso. Eu tava vendo uma entrevista também, estava perguntando se os ricos eles compram tudo à vista. E falou assim que os ricos são os que mais financiam. Porque, por exemplo, ele tem um dinheiro à vista, sei lá, tem $1 milhão. E aí, em vez dele vai comprar uma Ferrari, vai pagar à vista. Em vez disso, ele financia a Ferrari e aí $1 milhão aplicado vai render, e rendendo ele paga a parcela da Ferrari e continua com $1 milhão. Rende além dos juros, São decisões inteligentes a se tomar. Decisões inteligentes. Mas vocês têm 15 anos aí de experiência para hoje poder tomar decisões inteligentes a esse ponto. Mas a gente erra também. Ah, sim. Com certeza. Faz parte do processo. Só que assim, o que a gente aprendeu? Quando você erra, isso não te define. Porque todo empreendedorismo, ele requer algum tipo de risco. No começo, a gente arriscava o nosso pescoço, né? Hoje, a gente arrisca o nosso caixa, ou arrisca algum investimento, alguma coisa, ou se eu errar mesmo, errar feio,
eu vou colocar em risco o que eu já tenho. Mas eu aprendi como eu conquistei. Então, mesmo que eu perca, eu sei como é que eu vou começar de novo. Total. Descreveu a diferença. Descreveu o mindset aí que já ficou gasto, mas descreveu a diferença. Não, total. Cara, uma vez eu tava vendo, tipo assim, ó, e eu também tinha muito esse medo, sabe? Por exemplo, medo de perder tudo. Não tem tanta coisa, mas tem alguma coisa, né? Eu tinha medo de perder tudo, mas o que era esse tudo? Tudo seria os materiais, sendo que na verdade o tudo é a nossa essência, A sua né? riqueza é o que Tipo, você tem internamente. Então assim, se eu perder o que tá fora ali, aquilo ali eu recupero. O problema é eu perder a minha essência, perder aquilo que eu sou, né? Aquilo que eu aprendi. Aí isso é um problema. Eu comecei a pensar nisso, cara. Porque, tipo assim, se tiver acontecer de recomeçar de novo, recomeça. Né? Porque eu perdi só material, não perdi tudo. Né? O tudo que a gente às vezes precisa, né? Essa chave. Eu acredito que perder tudo, Altair, é se perder de si mesmo. Sim, exatamente. Aí você perde tudo. Agora, perder um carro, eu já tive que devolver carro, já tive que... Sim. Enfim, mas aquilo não me moveu a ponto de eu entrar naquele... Lembra daquela espiral de autodestruição? É disso que a gente tem que fugir. Porque o medo da pobreza, às vezes, é até maior do que o medo de viver. Tem gente que, por medo de ficar pobre, perde a vontade de viver. Total. Então, esse medo da perda, se ele dominar a sua mente, o seu raciocínio, você perde daí a capacidade de tomar suas decisões. Total. E acaba perdendo tudo. Acaba perdendo tudo. E aí acaba perdendo E tudo. tem uma máxima que a gente gosta sempre de dizer, né, nos nossos cursos que a gente dá, nas nossas palestras, é que sempre os nossos sonhos estarão do outro lado do medo. Porque, às vezes, a gente, com medo de agir para alcançar aquele sonho, eu continuo na mesmice. Eu continuo na média. Ao passo que, se eu deixar de lado o medo, e o medo vai acompanhar a gente, mas se você fazer esse rompimento e ir direto para o seu sonho, para aquilo que você quer, o seu desejo, cara, o medo vai ficar para trás. Porque sempre os nossos sonhos sempre estarão do outro lado do medo. Quando você decide encarar os problemas, as dificuldades, não tenha dúvida, você vai alcançar, porque você tem um propósito. Que episódio sensacional aqui no programa Inspire-se, sensacional. Estou aqui revigorado com essa história, com esses insights, né, seus tenares. Então chegamos ao final aqui do podcast. Eu gostaria de invocar o poder de síntese de vocês sobre que conselhos você daria para, de repente, a pessoa estabelecer um propósito ou estabelecer o objetivo dela, não é? Para que ela possa, de fato, viver com propósito. Eu acredito, assim, que para você viver um propósito, o seu propósito, você tem que ver e reviver a sua história. O que fez com que você chegasse até aqui? O que você conquistou? Quais as falhas que você teve? E o que você... mesmo, e às vezes as pessoas falam, eu quero fazer o que eu gosto pro resto da vida. Não, você tem que fazer o que tem que ser feito. E quando a gente deixa de lado a criança interior que nós temos, e entendemos que nós vamos ter que, às vezes, passar dificuldades, passar privações de sono, de comida, quando você entende isso, que para você alcançar aquilo que você quer, que você tem que fazer tudo que tiver que ser sido feito conforme as suas forças, cara, você encontra o seu propósito. E quando você encontrar o seu propósito, não tenha medo, porque o medo paralisa. Mas tenha coragem de decidir, tenha coragem de dar o segundo passo. Porque assim como o povo do Egito, né, quando estava fugindo do Egito, o povo de Israel estava fugindo do Egito, eles tiveram que colocar o pé na água. Coloca o pé na água e o mar vai se abrir. Perfeito, show, maravilha, sensacional. Fechou com chave de ouro? Com certeza. O que eu diria para você que está ouvindo aí, de repente você é um jovem que está ainda estudando, fazendo uma faculdade, ou você é uma pessoa que de repente perdeu o seu tudo, né? Ou perdeu, ou está aí no impasse, se fecha, se não fecha seu negócio, se vai adiante, se retrocede. Eu digo o seguinte, olha, não perca tempo se autodestruindo ou trazendo sobre si uma culpa que não vai te levar a lugar nenhum.
invista o seu tempo em adquirir um conhecimento que você ainda não tem. E de preferência um conhecimento especializado. Porque hoje, querendo ou não, gente, nós temos uma falta de mão de obra especializada, né? Na área de tecnologia, na área de mídias, na área de... Então, olha para isso com carinho e invista seu tempo, sua energia em ser alguém que você vê lá no futuro. Então, não olha para o passado ou para o presente. Olha para quem você quer ser no futuro e, com certeza, as oportunidades sorrirão para você e te levarão até lá. Maravilha, muito bem. Com esse pensamento aí, nós estamos chegando ao final. Fica até registrado aqui uma parte 2. Acredito que dá pra gente conversar ainda mais sobre produtividade, hábitos, né? Várias coisas ali que com certeza fazem a diferença nesse processo inteiro aí e tudo mais. Mas eu gostaria de agradecer, tá? Muito obrigado por vocês terem topado o convite de estar compartilhando a história. A gente conhecia a história, mas você vê, foi... Só que totalmente diferente. Histórias diferentes, de um olhar diferente, né? É verdade, cara. Insights, assim. Estou revigorado. Não tem como resumir em N podcasts. É uma história que vocês viveram 24 horas por dia. Talvez histórias que nem vocês lembrem mais, ou que outras pessoas que viessem, que viveram com vocês essa história, poderiam nos contar de outro aspecto. Olha, eles estavam dessa forma, a gente conseguiu enxergar dessa forma. Não tem como, mas, bom, fica meu agradecimento também por vocês terem compartilhado aberto mais profundamente para nós essa história. Maravilha. A gente que agradece, gente, a oportunidade, o convite. E sempre que a gente conta de novo a história, a gente também sai daqui fortalecidos, mais né? fortalecidos, É verdade. lembrando do que nos trouxe até aqui. Maravilha. Show de bola. E eu agradeço também aqui, Celso Tenari, por ter me ajudado aqui. O cara... Programa maravilhoso. Me ajuda pra tá caramba. Parabéns. Cara, você coloca a bola no chão aqui. Tamo junto. Vamos pensar aí, cara. Tem que continuar o tá em alta. Tá... Novidades vem por aí. Novidades vem por aí. Até pra galera que tá sentindo falta do Tá em Alta, a gente está em off por uma temporada, mas já planejando aí todas as novidades do que tá por vir. É verdade, com certeza. Sensacional, cara. Muito bom, muito obrigado mesmo. Eu agradeço você pela companhia com a gente aqui no programa Inspire-se. Eu sou o Altair Godoy. Este foi mais um programa Inspire-se. Valeu. Valeu, gente. Valeu.